Eu quero falar mais um pouquinho de economia e trazer aquele dado que eu anunciei bem no começo do nosso programa sobre as estimativas do Fundo Monetário Internacional, de que a taxa de investimento do Brasil a partir deste ano deve se estabilizar entre 15% e 16% do PIB até 2029. Isso coloca o Brasil no top 20 das piores taxas entre 170 nações monitoradas pelo FMI. O que é a taxa de investimento, Gani? Por que ela é importante e quanto maior a porcentagem relacionada ao PIB, melhor o país se coloca, então, nessa lista analisada pelo FMI? Legal, Evandro. Investimento em economia não é investimento no mercado financeiro. Então, é um investimento por parte das empresas, né? Quando ela compra uma máquina para aumentar a sua produção, uma tecnologia. Então, é isso que a gente entende como investimento. E é fundamental porque aumenta a capacidade produtiva de uma empresa e tem um efeito multiplicador. Agora, por que o investimento é tão baixo no Brasil? Em economia, investimento é igual a poupança. Traduzindo aqui, para uma empresa conseguir investir, ela precisa que o dinheiro venha de algum lugar. Então, a empresa tem lá a dívida que está no passivo e tem o patrimônio líquido, né? As ações, está lá as ações no patrimônio líquido. Então, ou ela pega dinheiro dos acionistas ou ela pega dinheiro dos bancos. Mas é tudo o nosso dinheiro que está indo para a empresa, tá certo? Então, quando a gente poupa, a gente está poupando no mercado financeiro, esse dinheiro vai para financiar as empresas. E no Brasil é muito baixo. Por quê? Porque como o Estado brasileiro ele é gigantesco, ele é muito grande, ele oferece taxas de juros muito atrativas, porque para ele conseguir se financiar, ele tem que oferecer essas taxas de juros altas e porque o risco é elevado, então é um grande negócio emprestar dinheiro para o governo. Só que a partir do momento que eu coloquei o dinheiro para o governo, para o gasto e não para o investimento, esse dinheiro deixou de ir para as empresas. Menos poupança nacional, menos recurso para as empresas, a taxa de juros se eleva. O aumento da taxa de juros diminui o investimento das empresas. Portanto, a solução passa pela diminuição do tamanho do Estado. Piperno, como é que você analisa esses números? Porque um dos dados apresentados pelo FMI é o fato da tributação. Então, um país que busca muita tributação, taxação de empresas, naturalmente vai ter um resultado ruim quando o assunto é a taxa de investimento. Claro, isso é normal, né? Se o país tributa muito, taxa de investimento ela vai ser menor, a atividade econômica, por sua vez, ela fica represada. No Brasil, aliás, o ano passado foi até menor, né? 32,44, caiu em relação aos períodos imediatamente anteriores, o que também ainda não refresca muito. Outra coisa, outro gargalo, são as altíssimas taxas de juros. Qualquer setor da economia reclama que as taxas de juros são muito altas e, obviamente, a gente tem a colaboração do nosso excelentíssimo Banco Central para isso. E do Estado gigantesco. Então, né? aí que está o negócio. Se o Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo, ou às vezes a primeira, é óbvio que não surpreende que o Brasil tenha taxas de investimentos tão baixas. Outra coisa, há setores parasitas na vida do Brasil, na vida econômica, setores empresariais. Então, o governo brasileiro ele gasta demais com subsídios. Se o Brasil gastasse menos com subsídios e as empresas tivessem que investir os seus próprios recursos para isso, talvez a gente pudesse ter uma outra dinâmica de desenvolvimento. O Piperno está correto na análise dele, Segreno, do teu ponto de vista? Na última parte, sim. Na questão essa que menciona, que se tivéssemos, obviamente, uma situação melhor em termos de diminuição da tributação, dos subsídios, totalmente agora. Eu tiraria todos os subsídios, mas também tiraria uns 20 ministérios junto com os subsídios. Já colocaria todo na lixeira e mando todo mundo para lixo. Os subsídios e os ministérios, porque tudo isso conspira. Ele está certo na situação dos subsídios, mas não adianta você diminuir subsídios e aumentar o gasto público. Complementando, inclusive, a fala do Alan, que foi perfeita. Tem uma situação em que a grande maioria das empresas, até por uma questão de subsistência, ou de permanência, ou de melhora de resultados, ele tem que investir na melhora da produtividade. A produtividade seria, traduzindo de uma forma simples, fazer o mesmo que você, Evandro, se somos concorrentes, com um preço menor, fazer com o mesmo preço uma qualidade maior, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu conseguir fazer o mesmo produto que você, ou o mesmo serviço,
com um custo menor e uma qualidade maior, eu vou vender muito mais. E para isso, muitas vezes, preciso investir em tecnologia, bens de capital, melhoras da formação dos meus funcionários. E para isso, isso é investimento. O problema é que hoje, essa possibilidade de investimento, e eu que explicava a Alan, esse recurso que pode ser poupado pelas famílias, pelas pessoas e até por uma parte do setor produtivo, ele, através do sistema financeiro, vai para o Estado. Não vai para aquele que precisa de dinheiro para dizer, eu vou investir num bem de capital para melhorar a minha competitividade, eventualmente vou vender mais, vou precisar produzir mais, vou ter que contratar mais. E por quê? Porque esse canal está indo para alavancar o financiamento do Estado. Por isso que é tão importante e por isso que a gente insiste. Se o Estado fosse menor e o resultado fiscal fosse melhor, a taxa de juros que o Piperno menciona diminuiria. Não tem sentido de ficar nesse patamar. Mas o governo não entende isso. Arremate, Piperno, para eu chamar a Nicole ali e falar um pouquinho de governo do Estado. Superávit fiscal, a gente já viu o Brasil ter superávit fiscal durante muito tempo. As taxas de juros sempre foram elevadíssimas entre as 3 maiores do mundo. Menos então, no governo Bolsonaro. Não tem essa relação. Não, no período da pandemia. Então, no período daquele... Foi o governo Bolsonaro. A pandemia serve quando é contra ele. Eu não defendo ele, então não estou nem aí. Mas a menor taxa de juros... Não estou nem aí. A menor taxa de juros reais foi no governo Bolsonaro. Goste ou não goste? Eu estou me baseando em dados. No período em que a economia teve uma queda de 3% do PIB. Então. Porque tinha que fazer isso, claro. Pandemia.